Queridos filhos, a liturgia desta semana, deste momento, deste dia, nos faz e nos coloca neste caminho que a igreja nos propõe ano a ano. Um grande retiro espiritual, com o mesmo tema, com os mesmos pilares, para que de algum modo consigamos fazer este caminho e chegar até os céus. Nós muitas vezes até não fazemos porque achamos, mas todo ano a mesma coisa, e nos damos no direito de repetir as nossas práticas. Mas a cada ano estes pilares são renovados em nossa experiência de fé. Por isso, a liturgia de hoje começa com o profeta Joel fazendo-nos um grande convite, que Deus quer que nós rasguemos o nosso coração e não as vestes. Por isso ele diz: voltai para mim com todo o coração. O profeta Joel está falando num tempo em que o povo havia esquecido de Deus. O povo vivia de tal modo que a experiência do templo, de viver em igreja, de rezar, já não era mais importante. Então o profeta vai nos dizer desta experiência que também nós podemos correr o risco de acreditar exclusivamente em nós e não em Deus, e de acharmos que as nossas forças humanas podem nos salvar. Por isso ele diz: rasgai o coração e não as vestes, e voltai para Deus. O Papa Francisco, no ano de 2018, escreveu para todos nós uma carta que eu gosto muito dela, e sempre eu volto, não só no tempo da Quaresma, eu volto nesta carta para poder fazer uma reflexão no meu coração. Ele diz para cada um dos três pilares: a oração, a esmola e o jejum. Ele nos ensina da seguinte maneira: a oração possibilita o nosso coração ver as nossas mentiras. Quanto mais nós rezamos, mais nós nos confrontamos com a verdade que é Deus, e vemos como o nosso coração se declina para a mentira. Como é que muitas vezes nós facilmente nos deixamos roubar pelas pequenas mentiras que nós fazemos. Então o tempo da Quaresma é um tempo em que nós somos convidados a meditar no nosso coração como é que nós estamos nos dobrando ao Espírito de Deus, que é a verdade. Por isso a oração, quanto mais se reza, mais se aproxima de Deus. Eu disse na missa das 7 horas da manhã: quer uma prática para a sua Quaresma? Se proponha a rezar os salmos durante os dias da Quaresma. São 150 salmos, são 40 dias. Dá até para você rezar 2 salmos por dia, se quiser. E se você fizer isso, é muito melhor você fazer isso do que gastar tempo preocupado com a vida do outro. É muito melhor você fazer isso do que ficar perdendo tempo, muitas vezes, gastando tempo aí com outras coisas que não te vão fazer crescer espiritualmente. Até com práticas que a gente já faz no automático. Porque chega a Quaresma, já tem uma quantidade de gente que faz assim: agora eu não bebo. Não, agora não bebo não. Não, todo ano eu faço isso. Não como carne não, todo ano eu faço isso. E o que está mudando na sua vida? Se você faz isso todo ano, o que te fez de melhor? O que te mudou? O dinheiro que você economizou com isso, o que você fez? E aí tem uma outra coisa que é pior e que é mais triste. Muitos de nossos cristãos ficam 40 dias sem comer carne e sem beber.
E chega no dia da Páscoa, extrapola. E aí acabou. Resta 40 dias e fica ali no... Quando chega no dia do Senhor, no dia da ressurreição, ele mata de raiva, ou ela mata de raiva, todo mundo que está do lado. Porque extrapola. Então, muito melhor do que isso é rezar. Proponha-se a rezar mais. Proponha-se, inclusive, a fazer isso uma vez por semana. Vir aqui e ficar 20 minutos sentado diante do Santíssimo em silêncio, ou mesmo no seu quarto. Isso é oração. Quaresma é para isso. É para você fazer sacrifícios para Deus. Então, quando o Papa diz que a oração nos possibilita ver as nossas mentiras, é para a gente começar a falar. A gente fala que é de Deus, que ama Deus, mas a gente não quer fazer sacrifício por Deus. Depois ele vai dizer: a esmola nos livra da nossa ganância. Olha que bonito. Porque nos leva ao irmão. E aí ele cita o exemplo dos primeiros cristãos. Como é que eles eram? Os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Dividiam os bens com alegria. Fala com alguém para distribuir os bens que tem. Começa a ficar com raiva. Começa a xingar. Então a esmola é reconhecer que o que eu tenho não é só para mim. E essa ganância que nós vivemos aí, de acumular, eu conto para vocês e eu me dou. Eu também faço a minha conversão na Quaresma. Vocês vão entender o que eu vou dizer, porque é verdade. Eu estava na paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Sabará, fui designado para cá. Fui fazer as minhas coisas, arrumar as minhas coisas. A quantidade de coisa que eu não preciso, que estavam lá nas minhas caixas, era fora do sério. Coisa que a gente nem usa mais. Aí a gente começa a ver como a gente muitas vezes, se a gente se pega juntando coisas. A esmola, a caridade, é para isso, queridos. É para a gente nos exercitar e entender que o outro, como irmão, precisa da minha entrega, da minha doação. Mas eu que tenho que me converter. Por isso, no tempo da Quaresma, o profeta Joel fala: convertei-vos, porque Deus espera. Deus já se dispôs para a nossa conversão. Mas tem que ser um exercício nosso. E não é um exercício gritado, é um exercício de silêncio. O Evangelho já disse: entra no teu quarto, fecha a porta, é você e Deus. E ele, por fim, diz: o jejum nos tira a força do mesmo egoísmo e nos une aos irmãos e abre-nos para Deus. Muitas vezes a gente não entende isso. Inclusive agora, porque se fala de jejum intermitente, jejum disso, jejum daquilo, muito mais para o corpo. Mas o que a igreja propõe no dia de hoje, inclusive, é um jejum para o espírito. Um jejum que tira de mim a violência. Qual violência? Sois vós todos irmãos. É o tema da campanha da fraternidade. A violência que me põe na internet e me faz comentar sobre a vida do outro e achar que eu tenho o direito de gerar brigas, discórdias. A violência que me faz levantar mentiras. A violência do preconceito. A violência da guerra. A violência do desamor. O jejum me ajuda. E o próprio Jesus disse que há certos demônios que a gente só vence com jejum e oração. Domingo nós vamos ver isso no Evangelho. E aí, quando Jesus está lá no templo, nós entenderemos que é só o jejum e a oração. Então, queridos, neste tempo quaresmal,
Neste início de retiro, filhos, o Senhor nos convida a fazer um exercício no nosso coração, a fazer um movimento de tal modo que a nossa vida seja modificada. Pare de ser mentiroso e mentirosa. Pare de ser hipócrita, de fazer práticas que você tem costume. Faça uma coisa esse ano diferente. Faça uma coisa que te mude. Não quero ser exemplo de ficar citando a minha vida para vocês, mas eu vou contar para vocês uma coisa que eu fiz e eu contei de manhã e mudou a minha vida. Em 2016, eu fiquei uma quaresma inteira sem mexer no WhatsApp. Padre, como assim? Sim, quando eu nasci era o telefone de ficha, não era o WhatsApp. Ainda mandava recado pelo telefone da vizinha, não era nem o meu direto. E eu só deixei de usar o WhatsApp. Quem queria falar comigo podia ainda ligar. Fiquei 40 dias sem usar o WhatsApp. Para mim foi uma libertação. No ano seguinte, 17, eu falei, eu vou fazer uma coisa melhor. E aí algumas pessoas já me perguntaram: padre, só tem redes sociais? Em 2017, na minha quaresma, eu acabei com o Facebook, Instagram e essas redes sociais todas. TikTok, tudo que existe. Sabe por quê? Porque eu me pegava até 2 da manhã fazendo isso aqui, ó, ao invés de rezar. Aí eu falei, para mim, eu não sei ter limite sobre isso. Então a minha quaresma vai ser eficaz. E de lá para cá não tive. O uso da paróquia, já falei. Mas para eu ficar no meu celular e ficar preso nisso, talvez você precisa ser radical com você diante de Deus. É tomar coragem de falar o que eu posso fazer que está me roubando de Deus. O que eu preciso tirar que está me roubando de Deus. Acredito que para alguns seja a bebida, sim. Acredito que para outros seja a carne. Acredito que para outros seja o doce. Mas acredito que para muitos seja a mentira, a hipocrisia, a falsidade, falar mal da vida dos outros, ter tempo para cuidar da sua própria vida. Então talvez a quaresma é a hora de a gente fazer um profundo exercício, profundo silêncio. Por isso eu convido você agora a curvar a sua cabeça e pensar: qual é o meu propósito nesta quaresma? O que de fato eu preciso fazer para mudar a minha vida diante de Deus? O que eu posso fazer para entrar de verdade nesse retiro?